Mais de 10 mil horas de gravações revelam denúncias de torturas físicas e psicológicas sofridas por presos durante a ditadura militar no Brasil. Os áudios são de sessões de julgamentos no Superior Tribunal Militar. Parte do conteúdo foi divulgado pela jornalista Miriam Leitão, do jornal Globo. A divulgação levantou novamente as discussões a respeito do período autoritário no Brasil. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Thiago Zancopé, que é historiador e está aqui ao vivo junto comigo. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todo mundo que está assistindo o Santo Café. Uma honra estar aqui de novo. Antes de tudo, eu queria que você começasse explicando para a gente um pouco sobre como atuava, durante a ditadura militar, o Superior Tribunal Militar. Tá. O Superior Tribunal Militar era a última instância pela qual passava um processo que envolvia algum tipo de apuração feito pelos aparelhos de repressão em relação à atividade de um subversivo. Então, por exemplo, um jornalista, um militante de esquerda, um representante de algum grupo dessa luta armada, quando ele era capturado, se instalava um processo. Esse processo tinha uma primeira instância, que era chamada de arguição, e caso ele fosse condenado ou inocentado, geralmente as partes recorriam para o Superior Tribunal Militar. Então, o Superior Tribunal Militar é essa última instância que recebia os processos pelos quais esses militantes, né, esses subversivos, vamos dizer assim, eram julgados, né? Thiago, você conseguiu ouvir parte desses áudios, são muitas horas de gravações. Queria que você explicasse um pouco mais sobre o conteúdo desses áudios, o que a gente encontra ali e o que você conseguiu extrair dessas gravações. Wilker, eu ouvi os 30 minutos que o Carlos Fico selecionou e passou para a Miriam Leitão. Ou seja, existem 10 mil horas, o Carlos Fico ele anunciou que ele conseguiu ouvir mais ou menos de 75 a 79, até o momento em que tem a lei da anistia. Então você ainda tem um período que vai de 79 a 85, que ele ainda não conseguiu terminar a escuta, e o Carlos Fico, né, ao longo dos últimos dias, ele disse que toda essa parte de audição das fitas é feita por ele e ele exclusivamente, o que torna o trabalho muito mais demorado, um trabalho muito mais meticuloso, porque ele seleciona o tema, ele seleciona muitas vezes as anotações, então ele que está, de alguma maneira, esmiuçando esse material, e cabe destacar que o objetivo do Carlos Fico é entender como o STF lidava com o aparato legal das constituições do período militar, sobretudo a Constituição de 67, na hora de ter que tomar uma decisão ou não. O objetivo dele não é necessariamente identificar violações de direitos humanos, mas é óbvio que isso está surgindo nas gravações. Então, nesse material, que vai de 75 a 79, nesses 30 minutos, o que ele passou para a Miriam Leitão é inúmeros generais que fazem parte do Supremo Tribunal Militar. Quando a gente fala general, a gente pode falar general, almirante, brigadeiro. Esses representantes, então, dessas altas patentes das Forças Armadas, sabiam sim que havia tortura, e alguns se posicionam de maneira assim, olha, existe tortura. Pode continuar. Existe a tortura, e a tortura, ela de alguma maneira, ela era prejudicial àquele processo que estava sendo julgado. E isso é algo que gera uma espécie de mal-estar, mas que eles também não fazem nada a respeito disso. Ou seja, eles sabiam que havia tortura, eles estão falando dessa tortura, mas eles não fazem nada para coibi-la. Eles só, muitas vezes, manifestam desagravo essa tortura, mas fica por isso mesmo. Então, o que ficou nesses 30 minutos, e eu ouvi, é que, em alguns casos, eles colocam em xeque até mesmo qual que é o papel daquele tribunal. E isso ficou claro no caso do deputado Márcio Moreira Alves, do Rio de Janeiro. O Márcio Moreira Alves, que tinha uma unidade parlamentar, ele não é julgado, num determinado momento, pela expressão do ministro Rodrigo Otávio, como sendo um tribunal de justiça. Ele foi julgado como sendo um tribunal de defesa. Ali, eles sabiam que ele não poderia ser cassado, e ele foi cassado porque era uma prerrogativa de uma defesa do que os militares chamam de revolução. Normalmente, a historiografia trata como golpe de 64, os militares trazem uma ideia de uma revolução, que de revolução não tem nada. Mas, enfim, é a defesa que eles fazem ali no caso do Márcio Moreira Alves, né? Olha, a gente tem que julgar ele como um tribunal de defesa, e tem um embate entre dois ministros nesse caso. Isso mostra que a corte, ela algumas vezes produzia as rusgas acerca de qual entendimento ser adotado. Rodrigo Otávio abre uma divergência, e depois o ministro Augusto Fragoso fala, olha,
é um tribunal de defesa, mas é também um tribunal de justiça. Não tem nada de errado nisso. Pode ser ambos. E aqui é um tribunal de justiça. Mas eles sabiam que não poderiam julgar o Márcio Moreira Alves pelas leis, porque o que ele disse como deputado e ele tinha imunidade parlamentar. E o tribunal atropelou isso. Nesse caso, para concluir, é muito paradigmático, porque nem no Brasil o Márcio Moreira Alves estava mais, né? Ele já tinha fugido do Brasil, sabendo da perseguição, ou seja, ele foi julgado completamente à revelia, né? Ele não estava nem aqui para se defender e nem teria chance de defesa, né? Esses casos assim chegavam no STM e mantinha-se a decisão das primeiras instâncias. Tiago, então, pelo que eu ouvi também desses áudios, apesar de os juízes ali, os militares que faziam parte do Tribunal Militar, se incomodarem com essas denúncias, nas gravações, inclusive, eles se posicionam contra essas denúncias, eles não fizeram nada, nenhuma investigação foi aberta. Não, até o presente momento não. Eles manifestam aquele descontentamento, alguns ministros, você tem que lembrar que nem todos. Por exemplo, o caso do Rodrigo Otávio está sendo mais repercutido porque ele mostra um descontentamento em relação à tortura, mas minutos depois ele faz um elogio à Operação Oban, né, que é a Operação Bandeirante, que foi uma operação contra os aparelhos urbanos, né, da guerrilha. Então, veja bem, ao mesmo tempo que ele critica a tortura, ele está justamente elogiando a operação que está buscando, né, esses, então, considerados, entre aspas, subversivos, esses militantes ligados a esses grupos como MR8 e outros, e ele está elogiando a busca por essas pessoas que muitas vezes começavam a ser torturadas dentro dos próprios veículos, né? Porque você tinha uma lógica de desmobilização de um aparelho entre 24 e 48 horas. Se um companheiro sumisse 24, 48 horas, não desse sinais, os demais companheiros tinham que se desmobilizar, tinham que evadir, justamente por quê? Porque logo no automóvel, que muitas vezes capturava, já começava a tortura. E o guerrilheiro tentava ao máximo não entregar nas primeiras horas as informações, justamente para permitir que os seus companheiros pudessem se evadir. E é nesse momento que a tortura já começava. Olha, cadê fulano, cadê ciclano? Onde que vocês se organizam? Quem está participando? Qual que é a organização? Então, assim, ao mesmo tempo que eles criticam, eles reconhecem. Então fica uma espécie de assim, tá errado, mas tudo bem, tá errado, fica por isso mesmo. A punição já começava antes mesmo da pessoa chegar a um tribunal, chegar a um quartel, algum lugar ali onde deveria começar de fato a investigação, né? Agora, Tiago, o vice-presidente general Hamilton Mourão debochou quando foi perguntado sobre o conteúdo dos áudios. Ele sempre minimiza os acontecimentos da ditadura. Eu quero saber de você porque mesmo com a morte da maioria dos torturadores, como ele fez questão de destacar, é importante a gente falar sobre esses acontecimentos. O caso do Hamilton Mourão é um caso, assim, é difícil a gente até comentar sobre isso, porque é de uma falta de sensibilidade, é de uma brutalidade o comentário dele, porque os familiares de muitas dessas pessoas são consideradas como desaparecidas, estão vivos, sabe? Eu queria que o general Hamilton Mourão lembrasse o caso do Stuart Angel, né? O Stuart Angel, ele foi torturado com a boca sendo preso a um escapamento de um carro. E o carro percorreu a base e os companheiros viam ele sendo torturado assim, e ele é considerado desaparecido. E todo mundo sabe que o Stuart Angel morreu, e a aeronáutica não revela onde está o corpo. Então, para os familiares do Stuart Angel, filho da Zuzu Angel, fica essa sensação de que, onde está o Stuart? Cadê o corpo dele? A família do Vladimir Herzog, Manuel Fel Filho, o Vladimir Herzog, jornalista, de maneira muito corajosa, Dom Evaristo Arne, ele abriu a Catedral da Sé, o maior templo católico de São Paulo, se não um dos maiores, uma das igrejas mais bonitas que o Brasil tem, para que o corpo dele fosse velado lá. E por ele ser judeu, durante o tratamento do corpo, feito então pelo rabino Henri Sobel, ficou comprovada as marcas da tortura que Vladimir Herzog sofreu. Quando você ri, você desrespeita essa memória. E, ao mesmo tempo, você se prende a uma garantia constitucional, que é a Lei da Anistia de 79, que, de certa maneira, o STF, em 2010, reafirmou, que fala que ambos os lados estão anistiados. Só que um lado, como a gente está falando aqui, teve um julgamento, o outro lado não teve. Ou seja, um lado teve um inquérito instaurado. Agora, quem torturou não teve. Então, como que você se equilibra nisso? Não existe. É um desequilíbrio. A lei da anistia precisa ser revista
por nós brasileiros, porque fica essa sensação de transição inconclusa para a democracia, quando você percebe que quem torturou foi anistiado, mas quem foi torturado, que passou por um processo legal, é anistiado, mas foi anistiado depois de ser condenado. E é o caso, por exemplo, do Stuart Angel, voltando à história dele. Ele já havia sido morto quando ele foi julgado condenado. A lei da anistia, da maneira como ela está hoje, ela não faz com que a nossa transição seja completa. Então, a divulgação desses áudios serve justamente para nós pensarmos em que tipo de democracia nós temos, que tipo de democracia nós queremos e do risco do governo autoritário. E esse risco do governo autoritário, ele fica completamente evidenciado em situações como essas. Se nós já sabíamos disso por conta de publicações como o Brasil Nunca Mais, que fala das torturas, agora nós temos uma nova fonte, que são os áudios. E nos áudios fica ainda mais evidente como eles falavam das sevícias, que são os termos que eles usam para torturas. E você vê, por exemplo, uma defesa enfática do Sobral Pinto, no caso do Márcio, me foge agora o sobrenome dele, que era militante do Partido Comunista, do Partidão, e ele fala, olha, existe um laudo médico aqui que atesta que ele foi torturado. Então, é importante as pessoas lembrarem que regimes autoritários, tortura, sevícia, perseguição, censura, essas coisas voltam. E na democracia, nós temos o espaço de fazer isso justamente o que nós estamos fazendo aqui, que é debater ideias, que é se posicionar a favor e contra. Na ditadura, não existe esse espaço. Você é censurado. O governo Jair Bolsonaro já atuou ativamente para manter em sigilo documentos e informações pessoais e não pessoais também. A gente sabe, né, a posição do governo com relação a esse assunto, ditadura militar, inclusive no dia 31 de março instaurou uma ordem do dia para falar o que era ali uma revolução política aqui no país, para celebrar esse momento que historicamente é visto como o início da ditadura militar aqui no Brasil. Inclusive, ele também já elogiou torturadores. Mas eu quero saber qual a posição dos governos anteriores ao dele com relação a esse tema. Bom, a presidenta Dilma Rousseff, ela foi uma das principais incentivadoras e deu um suporte muito grande para que houvesse a Comissão da Verdade. Os trabalhos da Comissão da Verdade, durante a gestão de Dilma Rousseff, eles trouxeram muitas coisas à tona que até então não haviam sido tão bem exploradas, né? Então, nós temos que lembrar que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, depois você teve Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, Temer teve um intervalo menor, mas todos esses presidentes, eles reconhecem que a ditadura militar foi uma ditadura, que não tem nada de revolução, que o torturador não pode ser homenageado, que o torturador não merece ter o nome citado, senão para que essa memória seja rechaçada, para que essa memória, então, seja desconsiderada, e isso é algo que essas gravações conseguem trazer, para que a gente consiga desconstruir essa memória histórica de que o governo Geisel, por exemplo, é um governo de uma transição lenta, gradual e segura, visto que essas gravações são a partir de 75, Geisel assume a partir de 74, Geisel tinha completamente noção, e os documentos hoje que nós temos acesso demonstram isso, que ele sabia do que ocorria. O que ele queria que houvesse o maior controle por parte de quem seria ou não torturado. Ele queria que o SNI, na época sobre comando de Figueiredo, tivesse uma atuação mais direta para decidir isso. Ou seja, essa ideia de uma abertura lenta, gradual e segura de Geisel, essa memória histórica precisa ser desconstruída. O governo Geisel está sabendo das torturas e está sendo conivente com isso. Ou seja, é importante que a gente consiga ter uma recuperação de algumas questões históricas, sobretudo do que é esse governo Geisel, porque de abertura lenta e gradual ele não tem nada, ele tem uma perspectiva de institucionalização do regime militar, de um fortalecimento da arena, enquanto os aparelhos de repressão estão sendo mantidos. Mas, para voltar na sua questão, o que a gente pode considerar é que Bolsonaro foge a uma regra que você tinha, pelo menos desde Fernando Henrique Cardoso, de presidentes civis que consideram que o que houve na ditadura militar é inaceitável e que esse período histórico é sim um período histórico traumático e de que todos os logros que se alcançaram, eles têm que ser ponderados a partir da ideia do apesar. Então, houve crescimento econômico apesar da ditadura, houve desenvolvimento apesar da ditadura, houve investimento em infraestrutura apesar da ditadura. Esse filtro do apesar da ditadura sempre precisa ser evidenciado por quê?
porque não é um projeto que, de alguma maneira, toda a sociedade brasileira se viu representada, pelo contrário. O projeto da ditadura militar é um projeto que deixou muitos brasileiros alijados de um crescimento econômico que ficou na mão de poucos, de investimentos de infraestrutura que eram para poucos, que beneficiaram poucos. Ou seja, a ditadura é um grande apesar na história do Brasil, e isso precisa ser destacado. Eu não vejo como um governante, no ano de 2021, 2022, pode se reportar esse momento histórico e falar, olha, aqui tem coisas que eu quero reencenar ou, de alguma maneira, me reaproximar. Eu acho isso desnecessário. Ao invés de olhar para frente, você busca olhar para um futuro do passado que, para mim, não serve mais. Com certeza. Thiago Zancopé, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por esclarecer um pouco mais essa questão que ainda é muito nebulosa, muito confusa para boa parte dos brasileiros. Até uma próxima oportunidade, viu? Meu amigo Wilker, os amigos da FIP, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Tchau, tchau.